Recebemos, durante o ao vivo de ontem, o programa ao vivo, reclamações de pais que não estavam conseguindo negociar com as escolas as mensalidades, sejam elas atrasadas por qualquer problema financeiro que a família tenha tido, ou mesmo a questão das aulas serem online e os pais quererem, obviamente, um custo mais baixo para manter o filho na educação, mas, claro, com um valor diferenciado. Então, a minha pergunta é a seguinte, Fabrício, qual que é o direito do consumidor nessas horas? Quando estamos numa pandemia, em um estado de calamidade pública, como é que o pai e a mãe deve se comportar em relação à educação dos filhos, mesmo se tratando, no caso de uma escola privada, uma escola particular? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio, e a todos que nos acompanham aí pelos canais da Rádio Educadora. Nani, antes de iniciar, eu gostaria de deixar os meus parabéns aos professores, né, que hoje é o dia deles, eles que são nossos segundos pais aí e responsáveis aí pela educação de nossas crianças aí para um desenvolvimento pleno do nosso país. Vamos lá, a temática que estamos aqui para discutir hoje. Com a pandemia, o Ministério Público nos enviou uma recomendação e, a partir daí, houve diversas negociações entre a Fundação Procon e os sindicatos das escolas de estabelecimentos de ensino, sejam eles de ensino fundamental até o universitário, tá? Tendo em vista isso, como forma de harmonizar o equilíbrio contratual entre o fornecedor e o consumidor, com a necessidade da continuidade também do desenvolvimento econômico, pautado aí na boa-fé, foi feito um termo de entendimento do PROCON com os sindicatos, com a análise do Ministério Público. Eu vou passar aqui algumas recomendações que foram feitas nesse termo de entendimento, tá? As instituições de ensino, a partir do mês de abril de 2020, elas deveriam suspender imediatamente qualquer cobrança complementar à mensalidade escolar, tipo taxa de alimentação, atividades extracurricular, passeios, serviço de transporte, tudo isso estava vedado, né, a cobrança. Também as instituições de ensino deveriam disponibilizar um canal de atendimento aos consumidores para tratar de maneira individualizada as questões financeiras e comunicar, né, todos os pais desses canais, sejam eles presencial, por telefone, e-mail e ou WhatsApp, que é muito comum a utilização hoje também, né? Esse atendimento ele deve ser célere, tá? Tem que ser feito a resolução pelo menos em uma semana a partir da solicitação dos pais, né? Para que seja feito, eventualmente, a negociação de um desconto no valor das parcelas, um parcelamento dos valores atrasados. O consumidor, ele tem também o direito de exigir, nos termos da nossa legislação, que fala sobre as anuidades escolares, que é a Lei 9.870, a planilha de custo das escolas. O próprio PROCON de Limeira notificou diversas escolas aqui, remetemos ao Ministério Público e também ao Núcleo de Fiscalização da Fundação PROCON as planilhas que nós recebemos das escolas. A princípio, o que nós verificamos, Nani? Que, em que pese tenha havido uma redução, de fato, nas despesas das escolas quanto à energia elétrica, produtos de limpeza, basicamente. Por um outro lado, a grande parte das despesas escolares são os professores, né? E grande parte dessas escolas mantiveram os professores e algumas delas tiveram uns gastos emergenciais quanto ao desenvolvimento tecnológico, né? Das aulas virtuais, a adaptação dos alunos, professores e colaboradores para isso. O PROCON, nessa feita, está atuando como um órgão conciliador entre as partes, né? Acaso os pais não tenham um acordo, um entendimento com um desconto ou um parcelamento desses débitos junto às escolas, o PROCON está disponível para abertura das reclamações individuais de cada pai, né? Representando aí a unificação das partes para que a gente possa entrar em um denominador comum. Acaso não ocorra um acordo, a gente orienta os pais daí a entrarem com processo judicial, no qual a gente verificou que o Poder Judiciário vem dando algumas liminares, inclusive, para redução de valores. Fabrício, vocês receberam, então, reclamações de pais em relação à dificuldade de negociação com as escolas particulares? Isso chegou até o PROCON?
Sim, Nani, a gente recebeu inicialmente, né, dúvidas dos pais e dos consumidores. Daí a gente estava esclarecendo todos eles, pegava o e-mail ou o WhatsApp dos pais, encaminhávamos tanto esse termo de entendimento quanto a recomendação do Ministério Público e, a partir daí, os pais estavam mais fortalecidos para negociar com as escolas. A grande maioria acabou por não nos retornar, alguns me ligaram falando que conseguiram um desconto da ordem de 20% a 30% nas mensalidades, né? E estavam satisfeitos com isso. Casos sui generis de pessoal que ficou desempregado e que não estava conseguindo pagar, ou ainda casos que a internet não funcionava adequadamente nas residências, o PROCON intermediou, abriu as reclamações e a grande parte delas a gente teve um acordo entre as partes. As que não tiveram, como eu disse a vocês, nós enviamos a cópia, né, ao consumidor e ele vai entrar judicialmente para pleitear seu direito. Bom, para a gente encerrar, Fabrício, se os pais ainda tiverem essa dificuldade, como procurar o PROCON, quais os canais de comunicação, que tipo de documentos, por exemplo, os pais têm que ter em mãos para fazer uma queixa junto ao PROCON? Nani, acaso não haja um entendimento, né, ou atendimento da solicitação dos consumidores, isso em tese, né, pode configurar nos termos do artigo 39 do nosso Código de Defesa do Consumidor uma prática abusiva por parte da escola. Daí a gente orienta os pais a entrarem em contato com a gente, desde que nós entramos na fase verde, nosso atendimento normalizou no PROCON das 9 às 16 horas, porém a gente ainda está priorizando o atendimento e abertura de reclamação online, mediante envio de formulário, por e-mail, para evitar, né, o contato pessoal aqui com os consumidores e os funcionários. O nosso endereço é Rua Tiradentes, número 1366, no primeiro andar. É o Shopping Pátio, o anexo ao edifício que fica na entrada do Shopping Pátio pela Rua Tiradentes. O nosso telefone, Nani, é o 3404-6551. O nosso e-mail é o procon@limeira.sp.gov.br e eu também atendo pelo WhatsApp através do 19 99323 8545. Muito bem, Fabrício Gimenez, coordenador do PROCON de Limeira, que deu esclarecimentos sobre essa relação entre pais de alunos e os proprietários das escolas particulares de Limeira. Muito obrigada, Fabrício. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Ótima tarde a todos.